faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Já que você disse que responderia questões, eis a minha. Tenta entender o cenário econômico do Brasil. As notícias não se falam. Centenas de empresas fechando. Olha que pergunta boa. Lula enconchava com os piores países, rombos de 230 bilhões. Os gastos não vão parar e ano eleitoral vão piorar. Primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula foi de crescimento acima do previsto, inflação mais baixa e balança comercial mais favorável que o projetado. O índice Bovespa, que eu esperava que estivesse uns 100 mil, está quase 130 mil. A Bolsa perdeu 8 bi de investidores. Uma mensagem passada diz que as indústrias de automóveis vão demitir em massa. Outra fala que as montadoras vão investir 41 bi até 2032. Poder 360 diz que a mineração vai investir 64 bi até 2018. As pessoas não têm mais dinheiro para ir a shows porque as pessoas faliram e jogam a culpa em supostos boicotes bolsonaristas. Os dados não batem. Estamos em um avião ou em submarino. Sou conservador, mas quero a verdade e não manipulações. Eu não sei quem você é, meu filho, mas você está de parabéns. Porque essa é uma pergunta sincera, essa é uma rara busca da verdade, e eu fico assim, arrepiado quando um apoiador meu tem esse tipo de pergunta. Porque é exatamente isso que você está falando. Olha o que você está fazendo, você está contrastando os dados macroeconômicos com a sua percepção, anedótica que seja, da realidade. E isso é coisa de gente inteligente. O Jonathan Haidt, no Righteous Minds, o maior psicólogo comportamental do mundo, para quem não sabe, e esse livro, não sei como é que se chama em português, Righteous Mind em inglês. Jonathan Haidt é o nome dele. Doutor e tal, acho que é uma universidade de não sei qual a universidade dele, mas é uma Ivy League aqui americana. Ele fala uma coisa interessante. As pessoas, normalmente, elas escolhem as crenças delas e elas não pensam assim, eu devo acreditar em algo? Elas falam assim, eu posso acreditar em algo? Isso tem a ver com o que eu estava falando sobre ceticismo, né? Eu sempre me pergunto, eu devo acreditar em algo? A maioria das pessoas, elas procuram justificativas que fundamentem a tese que ela já tem. Então, se ela fala assim, o Lula está afundando a economia, ela seleciona só os fatos que se adequam, ou nem fatos, às vezes pseudofatos que se adequam àquela teoria, ele gosta, ele abraça aquilo, é quentinho, é gostoso e tal, e ele ignora tudo que contrasta com o que ele está acreditando. De novo, tem a ver com aquilo que eu falo, né? Ceticismo de mais ou ceticismo de menos. Em relação à sua pergunta propriamente dita, o que eu posso te dizer? Eu posso te falar o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos primeiro. Aqui nos Estados Unidos, outro dia viralizou um vídeo do Guga Chakra, aquele descabeladinho lá da Globo News, falando que, poxa, os Estados Unidos estão com o menor desemprego desde a Segunda Guerra Mundial, sei lá. O crescimento do Estado, o país vai crescer 3%. Porque ele falou de desemprego, crescimento da inflação já está em níveis controlados também, aí abaixo, na faixa de 3%, 4%. Melhor índice de inflação. E as pessoas mandaram pra mim e falaram assim, porra, Paulo, você viu? O Google é muito mentiroso, né? Aí eu virei e falei assim, cara, não. Tudo que ele tá falando é verdade. A pessoa fala assim, porra, mas peraí, então a economia americana tá indo bem? Aí eu falo assim, cara, de acordo com os indicadores macroeconômicos, a economia americana está indo muito bem. O que faltou dizer? Faltou dizer que alguma coisa como
7 em cada 10 americanos acham que a economia está indo mal. E isso é absolutamente mind-blowing, como a gente diz em inglês, Peraí, todos os dados macroeconômicos estão espetaculares. Eu acabei de ver uma notícia aqui antes de ir pro ar, fechei aqui, que a balança comercial dos Estados Unidos está com o menor déficit em não sei quantos anos. Todos os dados macroeconômicos americanos estão maravilhosos. E, no entanto, eu digo para vocês, não tem uma pessoa que eu converse aqui que acha que a economia está bem. Você quer ver? Justin, do you think the US economy is doing well or not so well? Perguntei aqui pro Justin. Não. Aqui, é que ele acabou de falar, eu acho que tem muitas oportunidades de negócio e tal nos Estados Unidos, mas para o americano médio a economia não vai bem. E aí eu acho que é uma discussão boa que eu quero ter com alguns economistas, de repente uma live com o Constantino e com o Bruno Musa, talvez o Ruschel, que é um cara que está aqui e tal, para ouvir um pouco a opinião deles a respeito desses fatos. Uma possibilidade é que os indicadores macroeconômicos eles são totalmente inadequados para você. É uma tese bem presente, né, entre os austríacos ou os que gostam mais de microeconomia como eu, que os indicadores macroeconômicos são totalmente inadequados, cada vez mais inadequados para você olhar o estado de uma economia. Né? Os índices de inflação são médias ponderadas, com ponderações que não são adequadas. Eu não quero entrar em economias aqui, mas o fato, em resumo, os números da economia podem estar bons, mas eles podem estar bons para só alguns setores. Um exemplo, que tem a ver com a pergunta que você me fez aqui, diz respeito o fato que no Brasil, por exemplo, no Brasil o agro é mais ou menos 25% a 30% da economia brasileira, do PIB. Então significa que se o agro crescer como cresceu no ano de 2023, alguma coisa como 15%, eu vou fazer igual a Dilma agora, 15% de 30%, né? Só isso já propicia um crescimento econômico relevante para o Brasil. Depende de como os outros, não vou dizer o percentual, porque na conta depende dos outros fatores dessa equação, né? E o PIB é uma equação. A pergunta que você tem que fazer é: como vai o consumo das famílias? Como vai o investimento? Como vai o setor de serviços? Todos esses, construção civil, tá dentro, indústria, como vão o agro está muito bem, apesar do Lula. Mas o resto da economia brasileira vai bem? O gasto governamental, que também entra na conta do PIB, a expansão foi absolutamente cavalar. O maior déficit da história do Brasil, fora de ano de pandemia. O ano anterior a esse tinha sido o desastre da Dilma de 2014. Isso conseguiu ser pior. Então, gasto governamental. E eu converso com os brasileiros, eu acho que vocês podem responder isso sim no chat. É uma forma de você colocar as suas frustrações aí para fora. Eu pergunto para você no chat: a economia brasileira vai bem para você? Eu vou dizer, ontem eu estava conversando com um amigo meu. Ele tem lojas no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E ele está radicado aqui nos Estados Unidos. Ele falou: cara, desde que o Lula entrou, meu faturamento, e são lojas de serviço, não vou entrar aqui no setor para não expor, mas desde que o Lula entrou, o meu faturamento caiu 40%. Eu tô achando que eu vou fechar as minhas 2 lojas do Brasil e vou ficar só com aqui nos Estados Unidos. Que ele me falou. Ele falou: olha, minha irmã tem uma academia famosa no Rio de Janeiro, etc, etc. Eu falei: cara, nego não tá indo pra academia. Às vésperas do carnaval. Véspera do carnaval é para as gostosas. Até a Paola Oliveira resolveu se largar e ficar gorda. Véspera do carnaval era para todas as gostosas estarem se arregaçando na academia. Rio, pô. E, no entanto, o movimento desabou. Eu tenho um grande amigo aqui, um dos meus grandes amigos aqui, que ele é um advogado grande de São Paulo, mora aqui, e ele fala o seguinte para mim:
O escritório dele faz M&A, que é fusão e aquisição, e faz recuperação judicial. Escritório grande de São Paulo. E ele diz que quando ele está fazendo muito M&A, muita fusão e aquisição, é por sinal que a economia está bombando. E quando ele está fazendo muito RJ, recuperação judicial, é sinal que a economia está afundando. E ele diz, cara, só tenho feito RJ. Só tenho feito RJ. Eu digo para vocês, eu vou falar a verdade aqui para vocês, não tem por que mentir. O meu faturamento, quando eu estava sem nenhuma rede social, do lançamento do Fim da América, acho que eu lancei em abril e depois em novembro. O de novembro não foi um lançamento ruim, não vou dizer aqui, obrigado, as todos se tornaram meus alunos, mas foi uns 30% menor do que o de abril, quando eu tinha menos rede social. Claro que eu ainda estou muito prejudicado, porque eu não consigo divulgar o lançamento dos meus cursos, com as redes sociais bloqueadas, mas eu já arrumei outros canais, tinha mais oportunidades de divulgação em novembro e tive consideravelmente menos vendas. Eu converso com todos os meus amigos empresários do setor de serviços e eles estão dizendo que a coisa vai mal. Posto isso, eu acho que Bolsa de Valores tem mais a ver com liquidez e taxa de juros, menos a ver com qualidade da economia, e a curva da taxa de juros é decrescente. Então, renda fixa muito ruim de investir, investimento real, o mercado imobiliário vai mal, as pessoas têm medo de fazer investimento na economia brasileira, por isso que o investimento estrangeiro direto desabou, caiu 17% no ano passado. Então as pessoas acabam redirecionando os seus recursos, é uma hipótese, os seus recursos para a Bolsa de Valores. Agora, o número do PIB do terceiro trimestre, se você expurgar o agro, foi ruim. O número do PIB, os números todos da economia, IBCBR e tal, não são bons, não vêm bons na maioria dos setores. Qual foi? Tem alguém falando aqui, o Renan Freitas. Qual foi o último IPO que você viu no Brasil? IPO é o Initial Public Offer. É quando uma empresa faz a sua primeira oferta pública de ação. Significa que a empresa saiu do mercado de capital fechado e passou a ter ações na bolsa. Qual foi o último que você teve no Brasil? Eu não me lembro. Então, queda nos shows, queda de publicidade. Resposta para você, a minha sensação é de que a economia não vai bem. E eu não acho que isso seja uma questão de viés de confirmação. Mas eu estou curioso para olhar como os números macroeconômicos se representam. Essa coisa do mercado acreditar que no ano que vem, esse ano foram 230 bi de déficit, mas na verdade foram mais ou menos 130, 150 de déficit, e o resto foi questão de precatório e gastos extraordinários. Como alguém em sã consciência pode achar que você pode ter alguma coisa perto de um déficit zero no ano que vem? O déficit do ano que vem vai ser maior, do ano que vem não, 2024, vai ser maior do que o de 2023. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?